TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 19 de novembro. E você vai ver a seguir. 77% da população de Nova Friburgo não tomou a quarta dose contra a Covid-19. 9 meses após as tragédias, Petrópolis ainda vive momentos de incerteza. O Comitê Científico determina retorno das máscaras em ambientes escolares e no transporte público de Petrópolis. Ônibus quebrado e transbordamento de rio provocam caos no trânsito de Petrópolis. Comissão apresenta relatório sobre finanças, infraestrutura e retomada da economia petropolitana na Câmara Municipal. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Depois de 8 meses de trabalho, a Comissão Especial de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica da Câmara Municipal de Petrópolis apresentou o relatório final na última quarta-feira. A comissão fez 24 requerimentos de informação e todos foram respondidos, além de 13 ofícios e oitivas com secretários municipais. Um dos requerimentos citados durante a audiência desta quarta-feira trata do edital de desinterdição de imóveis localizados no Alto da Serra, publicado no Diário Oficial do município no dia 20 de setembro. A comissão pediu cópia dos laudos técnicos emitidos pela Secretaria de Defesa Civil e ações voluntárias, que desinterditaram 34 imóveis. Toda a região que eu vou e converso com a população está ansiosa para que as suas obras comecem, para que a reconstrução da cidade aconteça, e a gente espera que isso possa estar acontecendo de forma mais rápida possível, não só por parte do município, mas do governo do estado. Os vereadores mostraram indignação com a demora da realização de medidas efetivas para a população petropolitana 9 meses após a tragédia. Ainda há regiões da cidade que não receberam obras de intervenção e as chuvas de verão já estão se aproximando. A comissão apontou 82 obras que ainda não foram sequer planejadas e ainda não estão sob responsabilidade nem da prefeitura e nem do governo do estado. São ações que foram feitas pelo governo, como a compra daquele imóvel na Floriano Peixoto, com 32 unidades, 6 meses, pago com dinheiro público, agora quer uma reforma de quase 700 mil e nada se entrega nessa cidade. São 9 meses, senhor presidente, é o tempo de uma gestação no ventre de nossas mães e nada sai do papel. Em resposta encaminhada à comissão, a Secretaria Municipal de Defesa Civil informou que somente os proprietários podem solicitar o laudo técnico. No mesmo ofício em que foi prestada tal informação, a Secretaria frisa que as interdições só aconteceram em áreas que não apresentavam riscos remanescentes. O trabalho da comissão está registrado em um processo com 1.031 páginas, divididas em 6 volumes. O relatório tem mais de 500 páginas. Embora traga apontamento aos 3 entes federativos, o foco do trabalho dos vereadores é voltado ao município. O acompanhamento da execução orçamentária apresentado pelos vereadores ainda não é conclusivo, uma vez que as obras ainda não foram finalizadas e, por isso, a Câmara informou que vai dar continuidade a este trabalho de acompanhamento. As pessoas estão voltando para suas casas, mesmo até sem autorização. As pedras diziam que iam ser dinamitadas. Cadê? O trânsito no centro de Petrópolis, que normalmente já é ruim, se tornou um verdadeiro caos na última quarta-feira. Isso porque o rio que corta a Rua Coronel Veiga novamente transbordou e ela precisou ser interditada. Como se não bastasse, um ônibus quebrou no meio da Avenida Keller e bloqueou uma das principais vias da cidade. Aqui na base aqui, Coronel Veiga já tá cheio. Já não sai para lugar nenhum, hein?
Por volta de 1h da tarde desta quarta-feira, a Rua Coronel Veiga precisou ser interditada mais uma vez, após o rio Quitandinha transbordar. O local, que é uma das principais vias de acesso para as regiões do Alto da Serra, Quitandinha e Centro, ficou com o trânsito bloqueado por pelo menos 50 minutos. Os petropolitanos, que já estão acostumados com ocorrências deste tipo, chegaram a ironizar o alagamento. É bom pra pescar, babuína, aí. Tamanho do rio. Nunca vai ter fim, né? Nunca vão fazer uma obra, vão consertar os bueiros aí, desentupir. Não tem um projeto, aconteceu o que aconteceu na tragédia aí e a prefeitura, o governo não deu posição nenhuma, certo? E pelo que parece, choveu forte o dia inteiro, vai inundar e vai ter tragédia. O trânsito da cidade, que já havia sido impactado com o bloqueio, ficou ainda pior, depois que a Avenida Queller também precisou ser interditada, após a quebra de um ônibus que impediu a passagem de veículos no local. O resultado foram longos congestionamentos, linhas de ônibus atrasadas e a população bem irritada. A situação fica caótica. O pessoal está com medo ainda, né? Pelas coisas que aconteceram, aí fica preocupante. O pessoal fica mais tenso. Mas falta uma organização no trânsito? Falta. Falta muita. Competência. Tem muita gente no lugar errado. Aí fica assim. Eu acho que a cidade não suporta a quantidade de veículos que tem. Na tentativa de atenuar os prejuízos causados pelos grandes congestionamentos, durante um breve período da tarde, a CPTrans reabriu a Rua Alfredo Pachá, que já foi fechada novamente. A rua havia sido interditada para a montagem do Natal Imperial no Palácio de Cristal, que também precisou ser adiada devido às fortes chuvas. Nas redes sociais, os moradores reclamaram das condições das ruas. Uma internauta relatou que ficou quase 1 hora parada dentro de um coletivo no centro da cidade. Outro afirma que a única providência que as autoridades tomam é interditar as ruas. Em setembro deste ano, foi aberta uma licitação para que novos agentes de trânsito fossem contratados para trabalhar na Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, para auxiliar no ordenamento viário pelo prazo de 12 meses, mas até o momento não houve conclusão. A Prefeitura de Nova Friburgo informou que dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que apenas 27% da população tomou a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, também chamada como segundo reforço. A imunização é a forma mais segura de prevenir a contaminação e circulação do vírus, e por isso a baixa adesão tem sido motivo de preocupação no município. Vale destacar que a Prefeitura oferece vacinação todos os dias em horário estendido, nas unidades básicas dos bairros Suspiro e Olaria, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, e em Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. Após 9 meses da tragédia do dia 15 de fevereiro, muitas ações ainda precisam ser feitas na cidade de Petrópolis. No calendário, dia 15 de fevereiro seria uma data comum, mas se tornou uma marca para todos os petropolitanos. E após 9 meses de uma das maiores tragédias socioambientais da cidade, os questionamentos permanecem, principalmente com a proximidade do período de chuvas. A Defesa Civil do município tem enviado alertas com a previsão de chuva há pelo menos 2 semanas seguidas. Para os moradores, como os que residem na rua Frei Leão, a preocupação permanece, visto que as localidades ainda apresentam o mesmo cenário. Não foi feito nada ainda. A Frei Leão continua do mesmo jeito do dia 15 de fevereiro. Não foi movido uma folha. Uma folha. Continuamos na espera, na expectativa, e o sentimento que eu tenho hoje é o mesmo do dia 15 de fevereiro. Nós fomos abandonados pelo poder público, esquecidos, com um sentimento de revolta, de descaso, de abandono. A Prefeitura lançou o plano de contingência para 2023, com o objetivo de minimizar os riscos de novas tragédias, e desde fevereiro, cerca de 4.000 famílias são atendidas pelo aluguel social. Além disso, 3.674 cartões do programa Recomeçar foram entregues e 15.000 cestas básicas foram distribuídas pela gestão municipal. Mas em relação às intervenções nas localidades afetadas, como a do Vila Felipe,
O edital para o início das intervenções vai ser realizado neste mês. Já no Chácara Flora e Morro da Oficina, os moradores ainda aguardam o início das obras. Perdemos muitos familiares, amigos ali, queridos. Nada está sendo feito, tá? Com essas chuvas dos últimos dias aí, as coisas têm piorado. O acesso está ficando cada vez pior, que já não era bom, né? Para a gente poder ir lá em cima, ver nossas casas, né? Minhas tias, meu pai, amigos lá. Continuam invadindo, roubando coisas, agora estão invadindo as casas. Já não tem mais o que roubar, estão roubando a fiação, a parte elétrica e outras coisas que ficaram para trás. De acordo com a Prefeitura, a Condep deu início à instalação de retentores de resíduos nos bueiros e que cerca de 220 seriam desobstruídos por dia. Mas pelo centro da cidade ainda é possível notar que alguns permanecem com lama, como na Travessa Vereador Prudente Aguiar, na Rua da Imperatriz e na Rua Nilo Peçanha. Das intervenções de responsabilidade do Estado, cerca de 400 milhões de reais foram investidos para as obras de recuperação da cidade. Na Avenida Washington Luiz, 30% das intervenções foram executadas após os 9 meses. Na Avenida Portugal, as obras de contenção de encostas, recuperação da cobertura vegetal do morro e drenagem das ruas chegaram a 60% do previsto no projeto. Já na Rua Condidê, no bairro Castelânia, as intervenções estão em cerca de 10%. O mesmo tipo de intervenção acontece nas ruas Tereza, 24 de Maio e Nova, em que cerca de 50% das obras estão concluídas. A Prefeitura de Petrópolis implantou na última segunda-feira 2 pontos de testagem 24 horas para a Covid-19 nas áreas externas da UPA Cascatinha e da UPA Centro, que está funcionando no Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe. A medida visa reduzir o risco de contágio entre a população pelo coronavírus. Os pacientes atendidos nas UPAs do Centro e de Cascatinha que apresentarem sintomas gripais, primeiramente vão realizar o teste rápido de antígeno nesses pontos. Aqueles que testarem positivo vão ser atendidos em consultórios exclusivos dentro das unidades sem contato com os demais. A medida visa reduzir o risco de contágio entre a população pelo coronavírus, que cresceu 37% em Petrópolis em um mês, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, que também alerta para o surgimento de novas cepas, como a subvariante BQ1, que possui alto poder de transmissão. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal de Petrópolis retomaram as tendas de testagem em função do aumento do número de casos, né, e também para descomprimir, né, nas salas de atendimento o número de pessoas atendidas e assim evitando a transmissão cruzada, né, da Covid e de outros patógenos. A testagem em massa é fundamental para impedir o avanço da Covid-19 na cidade. Além disso, é importante que a população continue se vacinando com as doses de reforço, evite aglomerações sempre que possível e continue usando álcool em gel e as máscaras em locais fechados. Até o momento, a Prefeitura ainda não retomou com a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público. De acordo com a Secretaria de Saúde, o controle dos casos é essencial para evitar um maior índice de contaminação a outros pacientes, acompanhantes e funcionários, e também de gargalos provocados pelas restrições causadas em situações de emergência, como em momentos mais delicados da pandemia. O que a gente continua recomendando fortemente é a utilização de uso de máscaras, né, em ambientes fechados e principalmente no transporte público, em aglomerações. Deixar o ambiente sempre bem ventilado, né, o máximo possível, usar álcool em gel e lavar as mãos e vacinar, né? O que salva a vida é a vacinação. O que vai evitar a proliferação exponencial desse vírus é a vacinação. Então, aquelas pessoas que não iniciaram seu esquema vacinal ou ainda não tomaram as suas doses de reforço, que procurem rapidamente um ponto de vacinação. Entre a primeira e a segunda semanas de novembro, o estado do Rio de Janeiro apresentou aumento expressivo nos casos confirmados de Covid-19, com um aumento de 430% em apenas uma semana. Em Petrópolis, de acordo com o portal da Prefeitura, há hoje 217 casos ativos da doença e ainda há 8 em análise. Desde o início da pandemia, já foram confirmados 89.102 casos de Covid-19 em petropolitanos.
O Comitê Científico de Petrópolis determinou o retorno do uso de máscaras em ambientes escolares e no transporte público e escolar, durante a última reunião realizada na quinta-feira na Fiocruz. A determinação se baseou nos quadros epidemiológicos do município e no crescimento do número de casos relacionados a síndromes respiratórias agudas graves. Diante do aumento de casos de síndromes respiratórias agudas graves e a circulação de novas variantes da Covid-19, foi determinado pelo Comitê Científico de Petrópolis o retorno do uso de máscaras em ambientes escolares e no transporte público, durante reunião realizada nesta quinta-feira na Fiocruz. No último domingo, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde já havia recomendado o retorno da utilização da máscara de proteção. A orientação vale principalmente para idosos e pessoas que se enquadrem nos grupos de risco. Enquanto não for obrigatório, eu vou continuar usando assim mesmo. Você acha que dessa forma consegue evitar pegar Covid? Eu imagino que sim. Eu não tive Covid até hoje, provavelmente por causa disso. E também por causa das doses da vacina, né? Não pode deixar de se vacinar. A senhora voltaria a usar? Voltaria, com certeza. Mostra que desde o início de novembro até o dia 17, 292 casos da doença foram confirmados na cidade, 768 negativos e 1.060 notificados. O número de internações clínicas era 12, havia 262 casos ativos, desses 58 em pessoas na faixa etária de 40 a 49 anos de idade. A pandemia tá aí, né? E você tem que se prevenir. A senhora já tomou as vacinas? Sim, as 4, da gripe. O uso do EPI, equipamentos de proteção individual por pessoas com síndromes gripais, imunossuprimidas ou com comorbidades, continua obrigatório, assim como em ambientes hospitalares, clínicos, ambulatoriais e laboratoriais, e se aplica também a funcionários, pacientes e acompanhantes. A recomendação, no entanto, é de utilização das máscaras em qualquer ambiente fechado. O decreto com os novos protocolos contra a Covid-19 será publicado no Diário Oficial. Dessa forma, dá para se prevenir? Dá para dar uma diminuída, né? A Prefeitura de Três Rios vai realizar nos dias 22, 23 e 24 de novembro um mutirão de exames com o objetivo de atender pacientes com indicação de exames preventivos, como ultrassom de próstata, de bolsa escrotal e PSA. Para realizar os exames é preciso que o paciente tenha um encaminhamento feito pelo médico e também já tenha ido a uma UBS para realizar o agendamento. A data, horário e local são informados pelos agentes. Depois basta que o paciente compareça ao local do exame. E você vai ver depois do intervalo. Chuvas de verão se aproximam e dragagem dos rios ainda estão em andamento em Petrópolis. Denúncias contra racismo e injúria racial por meio de linha direta em Petrópolis. Pix completa 2 anos e se torna principal meio de pagamento entre brasileiros. O Mutirão Concilia Petrópolis começou na última quarta-feira. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu.
A pré-inscrição para o EJA, Educação de Jovens e Adultos 2023, foi prorrogada em Teresópolis até o próximo dia 30 de novembro. Serão disponibilizadas vagas da primeira à nona etapas do programa educacional. O programa é voltado para pessoas com mais de 15 anos de idade no Centro Educacional Roger Malhardes, localizado no bairro São Pedro. As pré-inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 5 horas da tarde às 9 da noite. As operações de dragagem dos rios de Petrópolis ainda estão sendo realizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente, por meio do programa Limpa Rio. A iniciativa tem o objetivo de evitar transbordamentos, principalmente neste período de chuva forte na cidade. O trabalho de dragagem dos rios de Petrópolis, realizado pelo INEA, conta com uma escavadeira hidráulica para fazer a remoção de sedimentos que podem atrapalhar o curso natural da água, como areia, pedras, mato ou mesmo lixo. Esses materiais podem contribuir para elevar os níveis dos rios e potencializar a possibilidade de transbordamentos. A limpeza começou na altura do início da rua João Xavier e vai até o Palácio de Cristal. O programa Limpa Rio também vem sendo realizado no Rio Quitandinha e vai até o Obelisco. Esta é a maior operação de dragagem de rios da história de Petrópolis. Pela primeira vez, 8 frentes de trabalho atuam simultaneamente no desassoreamento de rios e córregos do município. Os serviços de dragagem foram iniciados em março e ainda estão em andamento, com previsão de serem finalizadas no início do ano que vem. A partir do dia 25 de março, a gente começou já o processo de prevenção, uma vez que as obras definitivas vão demorar um pouco mais para serem executadas e para melhorar o metropolitano durante o verão. Segundo o presidente do INEA, a dragagem dos rios é feita todos os dias e já foram realizados aproximadamente 6 mil quilômetros de desassoreamento dos rios e que mais de 80 mil metros cúbicos de sedimentos já foram retirados dos rios e córregos. Recentemente, as frentes de trabalho foram intensificadas, atuando hoje em 8 de responsabilidade do INEA. Nesse momento, nós estamos com 8 frentes de trabalho aí. E deve ser complementado agora com a prefeitura. A prefeitura também está abrindo umas frentes de trabalho dela e a gente está agindo de forma sinérgica para melhorar o escoamento desse verão. A intensificação dos trabalhos só foi dada após 8 meses de tragédia, o que é preocupante, já que as chuvas de verão já estão se aproximando. Antes mesmo da chegada da estação, a cidade já registrou fortes chuvas que resultaram em alagamentos. É o caso da rua Coronel Veiga, que ainda tem trechos obstruídos por barreiras. A cidade do Rio Petrópolis não é uma ação isolada, são várias ações feitas de forma integrada. Não tem como a gente realizar os assoreamentos se o não nos ajudar com o trânsito, não tem como as nossas ações serem efetivas se a Condep também nos apoiar com outros temas, a Secretaria Municipal do Ambiente, com a liberação do Botafora. Então, é uma ação que ela tem que envolver todos os entes, né? Então, são várias frentes de trabalho que estão sendo criadas, elas têm que serem realizadas de forma sinérgica e harmônica para que o resultado seja o melhor possível para os moradores da cidade de Petrópolis. A prefeitura informou que também está trabalhando na limpeza e desobstrução dos bueiros, bocas de lobos e galerias do município. A estimativa é que cerca de 220 bueiros sejam limpos por dia no município pela Condep. A liberação de 12 milhões de reais em recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, que estão sob a responsabilidade do município, vai possibilitar a abertura de mais 13 frentes de trabalho para realizar a limpeza mecânica e manual. Na última quarta-feira, o Pix, modalidade de pagamento criada pelo Banco Central em 2020, completou 2 anos. E apesar do pouco tempo, 70% dos brasileiros já aderiram à ferramenta. Dados da Federação Brasileira de Bancos apontam que, em 2 anos de utilização, o Pix, criado pelo Banco Central, já realizou 27 bilhões de transações no sistema financeiro nacional, se tornando o principal meio de pagamento entre os brasileiros. Foram grandes os avanços nesses 2 anos, com várias funcionalidades e várias novidades ao longo do tempo, lembrando da complexidade do lançamento do Pix em meio a uma pandemia e trabalhando de forma remota. Todas as equipes técnicas trabalharam arduamente nesse processo e eu acho que a gente conseguiu conquistar aqui, nesses 2 anos de desenvolvimento,
um sucesso absoluto através de 26 bilhões de transações realizadas em 24 meses, foram mais de 12 trilhões de reais de valores financeiros negociados no Pix. Ainda de acordo com o porta-voz, a ferramenta cresceu 94% nos últimos 12 meses e a grande procura é ligada à facilidade em que as transferências são realizadas. Sim. Você gosta da ferramenta? Sim. Acha que foi uma boa criação feita pelo Banco Central? Sim, com certeza. Por quê? Porque agilizou muito e ajudou bastante na parte das movimentações. Por meio do Pix, brasileiros podem realizar transferências a qualquer momento, até mesmo aos fins de semana, de maneira instantânea e sem custos adicionais, o que o torna mais atraente quando comparado a outros meios de transferência, como o TED e DOC. Outro fator que, segundo a Febraban, também impacta para a utilização da ferramenta é a segurança. O Pix como produto, ele é absolutamente seguro, não temos nenhuma notícia de nenhum tipo de fraude ou de problema de instabilidade ou de transações não executadas ou qualquer coisa nesse sentido. E, obviamente, nós estamos avançando bastante nos últimos meses sobre a questão de segurança pública. Para utilizar a ferramenta, é necessário cadastrar uma chave na instituição bancária em que o cliente possui um vínculo. As chaves podem ser CPF, CNPJ, e-mail, número de telefone ou aleatória. No entanto, uma mesma chave não pode ser utilizada por duas instituições. Renan trabalha em uma loja de games no centro de Petrópolis e o Pix é uma entre as opções de pagamento para os consumidores. Já, inclusive, aqui às vezes no dinheiro, até mesmo no Pix a gente chega até a dar um desconto às vezes também, né? Que aí o dinheiro praticamente já entra na conta, não tem aquela coisa de a taxa da maquininha. Aí a gente já utiliza, já tem bastante tempo até, acho que desde que deu um ano. Ajuda muito então? Ajuda, bastante. Na última quarta-feira foi iniciado o mutirão Concilia Petrópolis. Até o dia 20 de dezembro, os moradores de Petrópolis vão poder quitar as dívidas de IPTU, ISS, ITBI e outros impostos e taxas municipais de forma parcelada e com descontos. Foram disponibilizados 30 profissionais para o atendimento ao público do Concilia Petrópolis. Mutirão que acontece desde 2015 para auxiliar a população a solucionar processos de dívida ativa, através de acordos de conciliação. Petrópolis foi o primeiro município do interior do Rio de Janeiro a realizar um mutirão de negociação fiscal. A ação acontece em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por meio da 4ª Vara Civil. Todos aqueles contribuintes que têm dívida de IPTU, de ISS, de ITBI e taxas, eles poderão pagar em cota única 100% de multa e juro, está excluída a multa, só vai ter atualização monetária. A equipe responsável pelo atendimento dos contribuintes durante todo o Concilia Petrópolis participou de um treinamento com o objetivo de preparar os profissionais e apresentá-los ao sistema formatizado que vai ser utilizado no período. Os profissionais foram divididos em 2 pontos. Na Casa dos Conselhos Municipal, Augusto Ângelo Zanata, na Avenida Queller, e também no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, em Itaipava. A Secretaria de Fazenda está enviando cartas para quem tem dívidas com o município. Na correspondência, um boleto para o pagamento em cota única. O prazo é até o dia 9 de dezembro. Para as dívidas superiores a R$ 220 mil, o prazo de pagamento vai até o dia 20 de dezembro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 7 horas da noite, e aos sábados das 8h30 da manhã até a 1 da tarde. Com o intuito de combater o racismo em Petrópolis, a Prefeitura, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial da cidade, criou uma linha direta para denúncias. O Disque Antirracista é uma rede de proteção. Por meio do número, as pessoas vão poder denunciar crimes e violência racial. O lançamento vai acontecer no dia 17, durante a programação cultural da 10ª edição da Festa Ubuntu, em homenagem à cultura afro-brasileira, que teve início na última sexta-feira no Centro de Cultura Raul de Leone. O presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Petrópolis, Felipe Graciano, explica que o evento precisava ter esse protagonismo e importância no calendário de eventos da cidade.
Uma festa que este ano nós estamos com a proposta de levar elas para os bairros, né? Os bairros pretos da cidade, porque a gente sabe que onde a população preta está, muitas das vezes ela não vai vivenciar a festa afro que acontece no centro da cidade. Então é importante que a festa esteja nesses bairros e seja vivenciada por esses corpos negros, né? E a gente está levando para esses bairros oficinas de jongo, oficinas de turbante, roda de samba, mas acima de tudo a gente está levando, comunicando, né, e anunciando a essas comunidades o lançamento do Disque Antirracista. O Disque Antirracista, que é um programa que assegura, orienta, direciona os casos de racismo e injúria racial na cidade, né? Aí nós temos um núcleo que vai dar orientação jurídica, atendimento psicológico e assistencial para as vítimas de racismo e injúria racial na cidade. No dia 18 de novembro é comemorado o Dia de Combate ao Racismo. Já no dia 20 é celebrada a Consciência Negra. Há mais de 50 anos, um grupo se reuniu em Porto Alegre para sugerir que a data deveria ser lembrada pela morte de Zumbi dos Palmares, que lutou pela liberdade dos escravos. A programação do mês da Consciência Negra é promovida pela Prefeitura de Petrópolis e pelo Compir e vai até o dia 20. O objetivo é resgatar, preservar e disseminar a cultura afro-brasileira. Segundo o presidente da Compir, não é apenas uma festa com música e gastronomia, mas sim a exaltação do povo preto e formação de uma consciência de políticas públicas. Uma programação que agrega comidas típicas, valoriza a cultura, valoriza a produção de produtores negros da cidade, mas acima de tudo comunica o lançamento do Disque Antirracista, né? Uma grande estratégia que nós estamos usando esse ano é usar a festa Afro-Ubuntu como uma ferramenta de comunicação do Disque Antirracista. A Prefeitura de Três Rios informou que está aberto o cadastramento para alunos de creche de primeira matrícula de 6 meses até 3 anos. O procedimento deve ser feito do dia 21 de novembro a 9 de dezembro, das 8h30 da manhã à 1 da tarde, na Casa de Pedra. É necessário que os responsáveis levem a certidão de nascimento da criança, o RG do responsável e o comprovante de residência. E você vai ver depois do intervalo. O Colégio Dom Pedro II é homenageado pela Companhia Petropolitana de Educação. Consumo nos lares acumula alta de 2,84% de janeiro a setembro. Empresários estão com as expectativas positivas para eventos no fim de ano em Petrópolis. Rock the Mountain encerra a 7ª edição com público recorde. CPTrans realiza alterações no trânsito para a montagem do Natal Imperial. O Correio Petropolitano na TV volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Dados da Associação Brasileira de Supermercados apontam que os brasileiros têm consumido mais produtos, principalmente alimentos. Só nos primeiros 9 meses deste ano, a alta acumulada já é de 2,84%. De acordo com o indicador da Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares brasileiros acumula alta de 2,84% de janeiro a setembro deste ano. Segundo a associação, o consumo foi influenciado pela queda nos preços dos alimentos e o indicador fechou o mês em alta de 0,39% em comparação a agosto. Se comparar o mesmo período de 2021, a alta é de 11,19%.
A maior queda registrada no preço dos alimentos foi no terceiro trimestre, com menos 9,89%. Já em outubro, a queda foi de menos 2,26% no preço da cesta, composta por alimentos como leite, óleo de soja, feijão, carne e açúcar. Pô, não comprei muita coisa não, né? Mas o que eu comprei tá no preço. Houve queda no preço das proteínas, dentre elas o pernil e o corte dianteiro, com quase 1% de redução no preço. Em contrapartida, houve aumento no preço do tomate e da batata. A cebola também foi atingida e teve alta de 5,86%. A farinha de mandioca ficou com 4,8%, o sabão em pó 2,42% e o sal 2,28%. Todos os valores são acompanhados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conseguiu garantir alguma coisa? Sim, consegui. Já em Petrópolis, a situação é diferente. Os consumidores reclamam dos preços acima da média. Muitas vezes, eles entram no mercado e saem sem nada. A alternativa é pesquisar os preços para garantir o produto. Que promoção? Não tem promoção não, filhinho. Eu vou até lá no outro lado ver se tem mais barato. Pra mim tá tudo caro. Então eu acho o arroz bem carinho aqui. A expectativa da Abras é que as datas importantes do calendário do comércio incentivem ainda mais o consumo, como a primeira edição do Dia dos Supermercados, marcado para 12 de novembro, a Copa do Mundo, a Black Friday e as festas de fim de ano. Os empresários petropolitanos esperam por boas vendas durante os tradicionais eventos de fim de ano. Por isso, eles já têm se preparado para atender os consumidores que gostam de celebrar em grande estilo. Festival de Inverno, Bauerfest, Bunkassai e Rock the Mountain. Estes são alguns dos grandes eventos que Petrópolis recebeu neste ano. Os eventos são uma das principais ferramentas para fomentar a economia local. Foram milhares de turistas visitando diferentes distritos do município e gerando renda, seja no setor hoteleiro, turístico, cultural ou comercial. Para este fim de ano, as expectativas são positivas, já que as celebrações como Natal e Ano Novo se tornam eventos que geram lucros para o município. O setor de eventos ele traz muitos turistas para a cidade. O setor de eventos ele ajuda a divulgar bastante a cidade, né? A gente teve como exemplo aí as tragédias que aconteceram esse ano em Petrópolis, e os eventos ajudaram muito na divulgação da normalidade da cidade. Então, quando as coisas aqui realmente começaram a funcionar, o setor de eventos ele tem uma resposta muito imediata. Então, a gente conseguiu com que os nossos vizinhos aqui, os nossos principais emissores de turistas, recebessem essa informação que a cidade já estava funcionando dentro das suas possibilidades, mas que a gente já estava podendo realmente receber turistas e divulgando o nome da cidade. De acordo com o empresário Rodrigo Paiva, em média 300 empresas trabalham no setor turístico só em Petrópolis, sendo assim um dos principais geradores de emprego. A gente estima que hoje a gente tem 5 mil pessoas que trabalham nesse setor. O Natal Imperial, realizado em 2021, foi o primeiro grande evento que o município recebeu após o período de isolamento social gerado pela Covid-19. O Natal Imperial em 2021 atraiu mais de 300 mil pessoas para o município. Os dados foram divulgados pela Turispetro e neles incluem tanto as pessoas que se hospedaram na rede hoteleira quanto quem realizou o turismo individual. E ajuda muito, principalmente no final do ano, também que as pessoas estão com um pouco mais de dinheiro, e trazer essas pessoas para cá nesse momento, para a gente é muito importante, porque faz a nossa economia girar. A cidade já começou a se adaptar para a montagem do Natal Imperial deste ano. A partir desta quarta-feira, 16 de novembro, a Rua Alfredo Pachá vai ficar interditada para a celebração. O Natal Imperial desse ano vai ser realizado entre os dias 2 de dezembro e 9 de janeiro de 2023. A abertura oficial vai ocorrer às 7h30 da noite com o show de acendimento das luzes na Praça da Liberdade. Para Rodrigo Paiva, as expectativas para o Natal Imperial são positivas. Ano passado a gente ainda tinha um pouco de restrição, então esse ano a gente volta sem nenhuma restrição. A gente tem o Palácio de Cristal que estava em obras e esse ano também volta para a festa. Então a gente tem 2 núcleos principais da festa na cidade. A gente ainda tem o Natal Cervejeiro acontecendo na Praça da Águia. Então a expectativa é muito grande para ser um Natal maior do que o do ano passado.
A 7ª edição do Rock the Mountain foi fechada com chave de ouro. O festival, que acontece desde 2013 no Parque de Itaipava, em Petrópolis, conquistou público recorde de diversas partes do país. Ao todo foram 80 mil pessoas nos 2 fins de semana. O evento de encerramento contou com homenagens à cantora Gal Costa por meio de um show de drones que projetaram o nome da artista acima de um dos palcos principais do evento. Além disso, houve a confirmação de mais 2 artistas para a edição de 2023, Isa e Pitty, totalizando 4 atrações já divulgadas. Na semana anterior, foram anunciados os nomes de Marisa Monte e Maria Bethânia. O evento reúne grandes nomes da música brasileira e contribui com a movimentação da economia local. A partir de agora, passa a fazer parte oficialmente do calendário municipal de eventos e se consolida como um dos principais festivais do Brasil. Ao todo, foram mais de 100 atrações e 64 horas de shows. Em 2023, o evento vai ocorrer nos dias 4 e 5 e 11 e 12 de novembro e a pré-venda já está aberta. O Rock the Mountain tem uma série de medidas que vão ao encontro da sustentabilidade, contemplando desde a compra de crédito de carbono para compensar os impactos ao efeito estufa, ao plantio de árvores e gestão dos resíduos. Na edição de abril, o evento conquistou certificados por neutralizar a emissão dos gases do efeito estufa e de rumo ao lixo zero por ter conseguido desviar na última edição 74% dos resíduos de aterros. A única fonte de energia utilizada no evento é o biodiesel, que emite 90% menos gases do efeito estufa, comparado ao diesel convencional, e aumenta a qualidade do ar na área do festival. O festival não usa plástico e a praça de alimentação é vegetariana. O evento também investe em acessibilidade para garantir a inclusão, de tradução em libras de shows e cardápio com audiodescrição, a espaços exclusivos para pessoas com deficiência e banheiros acessíveis. Desde a última terça-feira, a CPTrans tem promovido mudanças no trânsito de Petrópolis para o início da montagem do Natal Imperial. O evento está previsto para acontecer entre os dias 30 de novembro e 8 de janeiro. Devido ao início da montagem do Natal Imperial, o trânsito na rua Alfredo Pachá foi interditado. Além disso, a rua Padre Cerqueira está operando em mão invertida, como já é de costume durante eventos que utilizam o Palácio de Cristal. As 2 ruas cercam o atrativo, local onde se concentra a maior parte da programação do evento. Segundo a Prefeitura, o Natal Imperial está programado para acontecer entre os dias 30 de novembro e 8 de janeiro, e os guias de turismo comemoram a retomada dos grandes eventos na cidade. Esse é mais um evento onde ajuda a cidade a se levantar na parte do turismo, né, que também engloba restaurante, hospedagens, os passeios, os guias também, que ficaram um longo tempo sem poder trabalhar devido à pandemia, e também logo após teve a tragédia na cidade. Então, com toda esses eventos, a cidade vem se preparando novamente para que possa receber os turistas, aonde tem os pontos turísticos abertos e também as festas, aonde movimenta toda a economia local. As principais atrações do Natal Imperial vão acontecer na Praça da Liberdade e no Palácio de Cristal, além dos mais de 20 pontos da cidade que vão receber iluminação e decoração especiais para o Natal. Aqui no Palácio de Cristal vai ser montada a Casa do Papai Noel, na Praça da Liberdade a árvore de 20 metros e na Rua 16 de Março o túnel de luz. Em novembro, o Palácio de Cristal precisou ser interditado mais uma vez para reparos. De acordo com o anúncio feito pela Prefeitura na época, do lado de fora o piso Full G precisou ser recuperado, já que, quando instalado, o material precisaria de mais tempo para chegar ao ponto máximo de resistência, mas para não prejudicar a realização da Bauerfest, o Palácio de Cristal foi reaberto. Ainda não foi divulgada a data de reabertura, mas o atrativo está na programação do Natal Imperial. O Palácio de Cristal, que é um atrativo conhecido no Brasil inteiro e até mesmo no mundo, com as festas que acontecem ali, tem a oportunidade de estar recebendo turistas tanto do Brasil quanto estrangeiros também. Essa é uma oportunidade onde o turista consegue fazer a visitação interna, diferentemente se o Palácio de Cristal tivesse fechado. A abertura oficial do Natal Imperial acontece no dia 1º de dezembro com um grande show na Praça da Liberdade. Este ano, o Natal Imperial coincide com a Copa do Mundo, por isso, um telão vai ser montado na Praça da Liberdade para a transmissão dos Jogos do Brasil. Além da programação cultural, haverá gastronomia com barracas de comida e bebidas e food bikes nos principais pontos da festa. Na última quinta-feira, a Companhia Petropolitana de Educação concedeu as palmas acadêmicas ao Colégio Dom Pedro II em celebração ao centenário da unidade de ensino. A solenidade contou com a presença de ex-diretores, professores e alunos.
A solenidade foi realizada no Colégio Dom Pedro II, em Petrópolis, em prol dos 100 anos da instituição nesta quinta-feira. O CENIP, como também é conhecido, foi fundado no dia 26 de novembro de 1922. O professor deve fazer aqui uma reverência, que nós explicando aqui. O evento contou ainda com a presença da Academia Petropolitana de Educação, que concedeu as palmas acadêmicas ao colégio pela sua atuação nesses 100 anos. Para Andréia Nunes, diretora há 7 anos, o momento é de alegria. Eu, enquanto aluna do Dom Pedro, eu sou ex-aluna do Dom Pedro, eu fiz meu magistério aqui, é um prazer enorme, uma honra, né, estar à frente do colégio quando ele completa o seu centenário. E o Colégio Dom Pedro, ele é assim um marco na cidade de Petrópolis, né? Então, ele faz parte da história e a gente precisa comemorar isso. Por essas escadas já se passaram milhões de alunos. O encontro marca uma geração de diretores, professores e integrantes com um objetivo muito simples: homenagear o Colégio Dom Pedro II. A solenidade de hoje, né, é a outorga das palmas acadêmicas, que é a maior honraria da Academia Petropolitana de Educação. A cada ano a academia escolhe uma pessoa, uma entidade para homenagear, e exatamente nesse ano em que o Colégio Dom Pedro II, esse prédio, comemora 100 anos de sua inauguração, os acadêmicos em assembleia deliberaram que era mais do que justo que as palmas acadêmicas desse ano fossem para o Colégio Estadual Dom Pedro II. De acordo com Kleber, o local faz parte da história de Petrópolis e marca a vida de muitos que ali estudaram. Eu fico aqui muito emocionado porque eu sou ex-aluno da instituição. Eu fiz o ensino médio aqui entre 84 e 83 e 85 e realmente passei aqui momentos muito importantes e posso testemunhar a importância que esse colégio, que essa escola tem na história de Petrópolis, né? Uma referência para a educação. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.